Queria um perfuminho hoje. Cara, dia 17. Meu Deus. Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Exportações brasileiras passam da cifra de 90 bilhões de dólares. A elevação dos negócios atinge mais de 4%. Produção de milho chama atenção para o próximo ano. Governo pode alterar a data para adesão ao Refis. Você vai conhecer a COP24 e o triplo A. Vamos falar do ômega 3 na nutrição. O programa Agronegócio está começando. De janeiro a novembro, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 93,3 bilhões de dólares, uma elevação de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, o setor corresponde a 42% das vendas externas totais do Brasil e por 7,2% das exportações mundiais do agronegócio, consolidando o Brasil na terceira posição entre os maiores fornecedores de alimentos do planeta. Os produtos de maior destaque em 2018 foram soja em grãos, celulose, farelo de soja, carne de frango e açúcar. Os destinos principais das exportações do agro brasileiro foram China, comprou 29%, União Europeia 17% e os Estados Unidos 6,7%. Culturas como algodão, soja, etanol, celulose e flores tiveram bom desempenho em 2018 no que se refere à produção, preços e exportações. O milho, apesar dos preços melhores, teve queda de produção e nas exportações. Na pecuária, apenas o segmento de carne bovina registrou crescimento nos preços e nas exportações. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira de milho poderá chegar a 90 milhões de toneladas em 2018-2019, considerando primeira e segunda safras. Isto significa um aumento de 12,6% ou 10 milhões de toneladas a mais na comparação com a safra passada. No entanto, a demanda pelo cereal deverá crescer mais que a oferta em 2019. O consumo interno está estimado em 62 milhões de toneladas, frente a 59 milhões de toneladas este ano. O incremento é de 4,4% ou 2 milhões e 600 mil toneladas. No caso das exportações, a expectativa é de aumento de 35% ou 8 milhões de toneladas a mais na comparação ano a ano. O Brasil deverá embarcar 31 milhões de toneladas no ano que vem, frente às 23 milhões de toneladas previstas para 2018, ou seja, a produção deverá aumentar 10 milhões de toneladas, mas de lado da demanda o incremento é de 10,6 milhões de toneladas, o que deverá reduzir os estoques finais na temporada atual. A estimativa é de 13 milhões de toneladas ao final de 2018-2019, frente a 15 milhões de toneladas em 2017-2018 e 17 milhões de toneladas 2016-2017. Mesmo caindo nas duas últimas temporadas, os estoques são relativamente confortáveis em uma comparação com os anos anteriores. Segundo o CPEA, com base em dados do IBGE, a população ocupada no agronegócio cresceu 1,7% no terceiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado surge após duas quedas trimestrais consecutivas. Em termos absolutos,
o total de empregados no setor agro atingiu 18 milhões de pessoas, número que não era observado desde o segundo trimestre de 2016. Já a evolução do contingente de trabalhadores do país foi de 1,5% no mesmo período. Com isso, a participação do setor agro no total de ocupados no Brasil foi de quase 20% no período de julho a setembro deste ano. Ao analisar as variações no número de pessoas ocupadas registradas entre os segmentos que compõem o agronegócio no período, destacado entre segundo e terceiro trimestre, houve um crescimento para as atividades realizadas no segmento primário, ou seja, para dentro da porteira, de 3,12%. Para os agroserviços, 1,2%. E para a indústria de insumos, 0,3%. Já para a agroindústria processadora, o resultado foi de leve queda de 0,2% no número pessoal ocupado. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 32 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 24 a mínima. Posse, 31 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 28 a máxima e 21 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Palácio do Planalto avalia prorrogar a data de adesão ao Refis do Fundo Rural mais uma vez. E você vai conhecer a COP 24 e o AAA. E ainda, você vai ver as vantagens do ômega 3 na nutrição. Nós voltamos já. Deixa eu só ver meu cabelo. Boa tarde. Na hora do trabalho mesmo? Não, antes dos eventos continuarem. Aí bate uma... Caindo também? Não fica legal, mas... Carol, cuidado com as pernas na hora que for bater a perna. Mas minha perna não fica aberta, não. O Renato, ele tá fazendo uns testes, dá uma meia hora aí para ele. Rapaz, o que é? O celular não ficou torto, não? Não, é ele que tá torto só. O celular tá certinho. Não, dá ali, ó.
Vamos aí. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição clínica e também esportiva. E nós vamos falar de um tema que muita gente fala, mas às vezes a pessoa não sabe o que é, que está tomando, que está comendo, que está utilizando. Nós vamos falar sobre o ômega 3 na nutrição. Carolina Chaveiro, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom Tudo dia bem? a todos. Tudo bom? Uma pergunta que não quer calar. O que é o ômega 3? Porque a gente vê na televisão, compre 3 potinhos e ganhe 45, compre isso e ganhe aquilo, sua vida vai melhorar e tal. Ômega 3, ômega 3, ômega 3, e é muita gente vendendo. Isso funciona? O que é isso? Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de propaganda, Pois Antônio. Mas o ômega 3 nada mais é do que uma gordura poliinsaturada que o corpo não produz. Então, a gente precisa pegar ou da alimentação ou via suplementação. As principais funções dele é justamente atingir o processo inflamatório do organismo. Então, ele vai ser um processo, ele vai causar um processo anti-inflamatório no organismo. Então, pessoas com colesterol alto, com HDL alto, ele consegue regularizar. Pessoas obesas que têm processos inflamatórios como celulite, também melhora bastante esse processo inflamatório na obesidade e no sobrepeso, até porque na população hoje em dia a obesidade vem crescendo demais, tanto em gestantes quanto em idosos, Antônio. A gente também consegue ter uma melhora muito boa do sistema nervoso, do sistema neural. Então, aquelas pessoas que hoje em dia têm Parkinson, que tenha Alzheimer, ela consegue diminuir ou até retardar esses efeitos, porque o ômega 3 ele vai atingir certamente a via neural. E outro ponto muito importante também do ômega 3 é a questão da disposição que a gente consegue ter ao longo do dia. Quer dizer, ele dá uma mexida dentro do organismo naqueles pontos mais negativos que tem. Exatamente. Principalmente voltado para certas inflamações, vamos dizer assim. E da onde vem esse ômega 3? Como é que a gente consegue saber de onde que ele vem, onde é que ele está presente? Quais são os produtos que tem ele? Eu sei que peixe é um negócio muito bom, né? Só que tem os peixes específicos. Os 3 principais peixes que a gente consegue extrair ômega 3, Antônio, é a sardinha, o atum e o salmão. Lembrando que quando a gente for comprar no supermercado o atum ou a sardinha, escolha sempre ele em óleo, né? Algumas pessoas escolhem ele na composição de água, só que a água não consegue manter esse ômega 3. Então, na hora da escolha, escolher sempre em óleo. Seria aquele potinho, né, de Isso, sardinha, enlatado, de atum. realmente. Uhum. E em grãos a gente também consegue encontrar linhaça, farelo de aveia, farelo de linhaça, chia também a gente encontra, tanto na extração via farinha, quanto no próprio grão. E em algumas castanhas, tanto a castanha de caju e a que tem maior quantidade de ômega 3 são as nozes. Então, é também sempre bom estar colocando na alimentação para ter uma regularidade desse ômega 3. Outro ponto que a gente tem que ficar super ligado, Antônio, se a pessoa não consome nenhum desses produtos, pode estar sendo, sim, adquirido ômega 3 em pote via suplementação, só que na sua compra tem que ficar de olho se nos ingredientes tem a vitamina E. O ômega 3 ele só é validado a partir da composição da vitamina E, que quando a gente ingere não deixa esse óleo ser oxidado. Então, quando for comprar na farmácia, não prefira sempre o mais barato, porque às vezes o barato sai caro, e olhe na composição se tem a vitamina E junto. E muito cuidado com... Aqui nós não estamos sendo contra, não é nada disso, mas nós estamos só esclarecendo. Muito cuidado com certas propagandas, verifique direitinho no rótulo, liga para lá, tem isso, tem aquilo outro. Na verdade, o ômega 3 é um baita do negócio interessante. É uma composição que vai ajudar muito o nosso organismo e, inclusive, eliminando uma série de coisas. Agora, cuidado porque tem alguma coisa aí, às vezes, no mercado que pode não estar completinho como a gente ou como você imagina. É isso aí mesmo? É isso daí. Então tá bom.
Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o Palácio do Planalto avalia prorrogar a data de adesão ao Refis do FunRural. E mais uma vez, vamos ver se isso vai acontecer. E vamos falar também sobre a COP24 e o AAA. É um minutinho só.